a natureza, tudo mais, pura beleza de a luz de um grande prazer, se é irremediável neon. Quando o grito do prazer açoitar o ar, Réveillon. O luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som, como querer de avaliar o que há de bom. Olá, boa tarde para vocês que acompanham a live do Conversa com Síndicos. Estamos aqui nos estúdios da TV Aratu em mais uma gravação ao vivo e com um timaço de convidados. Temos até um presidente hoje, mas não vou fazer as apresentações agora, porque os nossos conteúdos são densos, o nosso tempo é exíguo e já vamos abordar o tema sobre a contabilidade, o E-Social e a auditoria condominial. A auditoria condominial, ela é prerrogativa do profissional de contabilidade. Quando falamos nesse tipo de serviço, é importante enfatizar que temos ali imputados registros contábeis. Nós não estamos falando na realização apenas de um levantamento ou de uma mini auditoria. Estamos falando efetivamente em fazer constatações voltadas para os condomínios. E nós temos encontrado no Grupo Lordelo, nas nossas auditorias, alguns problemas relacionados aos registros da escrituração mercantil, como a falta de uma classificação adequada das despesas do condomínio, a ausência de nota fiscal eletrônica, os DANFs também, que são os documentos auxiliares da nota fiscal eletrônica, e principalmente problemas relacionados à parte fiscal e tributária, que são objetos dessas notas. A Camila vai mostrar para nós aqui na tela, nós temos alguns exemplos que foram abordados no primeiro encontro de gestão condominial e auditoria. São exemplos que nós levamos para os participantes com a metodologia do programa Capacitar na Prática para Gestores Condominiais. Muitas vezes o condômino, ele acha que somente pelo fato de estar acostado à documentação, ou seja, anexado à documentação uma nota fiscal, que aquela escrituração está correta, completa, regular. Isso não acontece porque nem sempre o fato somente da nota estar ali significa que o condomínio cumpriu uma obrigação tributária. Nesse case, nós temos um serviço de jardinagem e quem emitiu a nota foi uma pessoa física. Nesse exemplo, deveria ter sido antecipado o INSS e também o condomínio deveria ter efetuado esse pagamento. E isso não foi feito. A nossa auditoria nesse condomínio, por não ser mensal, só descobriu isso 12 meses após esses fatos ocorrerem. A Camila vai passar o segundo exemplo, que é um outro caso típico encontrado em auditorias. A presença de recibos, não é um documento hábil, e nesse caso aqui é um recibo de reembolso, onde o síndico efetuou gastos com combustível. Mas vejam que quem assina esse recibo é o próprio síndico. E esse síndico não possui um posto de combustível. Portanto, nós temos um documento irregular, nós temos um recibo inadequado na documentação e observem que o valor de reembolso foi de R$ 990. Então, se em um mês o síndico gastou quase R$ 1.000 com combustível, não descreveu o trajeto e não descreveu a finalidade, nós podemos sim ter um problema com essa prestação de contas. No terceiro exemplo, nós temos o caso da classificação inadequada. Camila, pode passar, por favor? Em muitos condomínios, nós encontramos despesas que deveriam ter a sua nomenclatura adequada e aparecem como outras despesas ou despesas diversas, e todo registro na contabilidade, ele possui efetivamente uma origem. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui a maior autoridade da contabilidade do nosso estado. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade, o professor, contador e doutor Antônio Carlos Ribeiro da Silva, justamente para nos mostrar que o condomínio, mesmo não sendo uma empresa,
também possui notas fiscais. E nós, contadores, acompanhamos que a legislação, não é mesmo, professor? Ela tem a sua complexidade. E esses problemas geram, inclusive, passivos ocultos para essas edificações. Como é que o senhor vê esse cenário? Primeiro, boa tarde, então, Michele. É um prazer estarmos aqui com os colegas também nessa conversa com o síndico e mostrar primeiro o valor que a contabilidade tem como controle, seja que tipo de empresa for. Então, a dos condomínios equipara uma empresa. Então, se equipara a uma necessidade dele ter melhor controle desse seu patrimônio, dessas suas despesas, como ele classificar melhor essas despesas, e nada melhor do que ter um profissional habilitado para fazer este serviço. Muitas das vezes ele se arvora em fazer o serviço e fazer algum controle quando ele não conhece ou ele desconhece alguns controles nesse sentido. Então, por isso, é importante ele ter um profissional habilitado, registrado no Conselho de Contabilidade, com a formação específica, para que ele possa melhorar, então, a sua performance nos seus controles. E aí evitar documentos que não são idôneos para fazer registro, como o exemplo citado, notas fiscais indevidas, às vezes notas fiscais errôneas, não pagamento de determinados tributos que deveria ter sido feito, e às vezes o prejuízo é bem maior depois, porque não se observa antes, não tem esse controle antes. Então, há uma necessidade de fazer uma contabilidade, há uma necessidade de fazer um controle disso melhor, se preparando, então, para melhor prestar as contas, né? Na hora de uma auditoria, as contas estão mais corretas, os documentos corretos também. Então, isso facilita muito ao processo hoje que a gente vê a necessidade, em qualquer segmento, ter o profissional da contabilidade para que possa acompanhar melhor as receitas, as despesas, o patrimônio, o controle desse patrimônio. Então, por isso, eu acho fundamental. Perfeito. Agora nós vamos ouvir de um síndico morador, o senhor Alessandro Oliveira. Ele é síndico do condomínio Bosque da Aldeia e ele, antes de ser eleito, encontrou alguns problemas na edificação, mas depois que assumiu, tomou determinadas atitudes. Conta aqui, senhor Alessandro, para o Conversa com Síndicos, o que é que mudou? Boa noite, Michele. Boa noite aos internautas. Boa noite, Bosque, como eu costumo cumprimentar os condôminos, né? Na realidade, nós encontramos um condomínio totalmente desorganizado. Em termos fiscais, nossas contas estavam equivocadas, tínhamos problemas com os funcionários. E, a partir disso, nós começamos a buscar informações, começamos a reorganizar toda a questão administrativa do condomínio, colocamos as contas em dia, encontramos o condomínio beirando a falência, infelizmente, e, depois disso, fomos buscar informação. Hoje eu sou síndico morador voluntário, mas sou síndico profissional. E depois dos conhecimentos que nós adquirimos, contratamos inclusive uma auditoria mensal. Essa auditoria preventiva que busca justamente evitar os problemas que geralmente a gente encontra em condomínios. Ela serve não apenas para nos mostrar o que está errado, mas para nos orientar também em fazer a coisa certa. E com isso o condomínio Bosque da Aldeia segue no caminho certo. Bom, vamos ouvir agora de outro síndico morador, o senhor Jean dos Santos. Ele é síndico do condomínio Canto Belo Aeroporto e ele tem também um relato para nos contar sobre como é que a edificação tratava as questões dos registros contábeis, de algumas inadequações que ele conseguiu identificar através da classificação contábil, juntamente em comparativo com a previsão orçamentária. Como é que essa história aconteceu lá no Canto Belo Aeroporto? Bom, boa noite, Michele, boa noite aqui aos presentes. Bom, quando nós iniciamos nossa sindicância, uma das coisas que a gente fez foi, entre o síndico anterior e eu, que estou sendo síndico neste momento, foi solicitar uma auditoria. E essa auditoria fez algumas ponderações e nós, com essas ponderações, a gente fez com que desse seguimento, né, aos registros de forma correta.
Eu me sinto muito confortável em falar neste momento de escrituração, porque eu também sou contador e estou aqui na presença aqui também do nosso presidente, do nosso conselho. Então, uma das coisas que eu identifiquei de logo foi, nós realizamos uma compra pela internet, né? E como a nota fiscal ela vem acompanhada da mercadoria, então a compra foi realizada no mês e a mercadoria chegou no mês seguinte. Então a nota fiscal não estava no livro do mês que nós pagamos o boleto. E o que foi que a solução encontrada naquele momento? Foi se criar um novo registro através do fundo fixo. Quando foi chegada essa informação para mim, eu disse, vamos lá, nós vamos estar criando um novo registro para justificar o acostamento à documentação de uma nota fiscal? Eu disse, não. Vamos chamar o Conselho Fiscal, vamos pedir para que eles, neste momento, volte a documentação para que, a partir daí, essa documentação seja acostada num próximo livro fiscal, de um próximo exercício, para que seja feita uma nota explicativa, o motivo daquele documento não estar no mês acostado ao boleto, ao pagamento do exercício. E aí, a partir daí, a gente identificamos isso e pedimos para que todos os registros sejam feitos de forma correta, certo? É essa a necessidade de um profissional habilitado junto aos condomínios prestando assessoria. Muito bem. Vamos aproveitar para saudar quem está nos acompanhando ao vivo, Naldinho, Maíra, Maísa, mandar um grande abraço também para quem eu não nominei e também lembrar que nós iniciamos aqui com o Paulo Augusto, que já é, na verdade, não é a primeira vez que visita aqui a nossa casa. Vez, né? Parceria brilhante e, para mim, muito formidável. Um prazer novamente estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, Paulo. Bom, vamos saber do nosso querido presidente. As mudanças contábeis, elas acabam acontecendo, inclusive na área tributária, de uma forma muito mais célere do que nós imaginamos. E o Conselho tem se preocupado muito, não somente em não fiscalizar, eu diria, mas sim acompanhar esses registros contábeis ao ponto de ter criado uma comissão de contabilidade, auditoria e gestão. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o papel desse grupo de trabalho. Pois não, Michele. Nós estamos no Conselho de Contabilidade, nós construímos algumas comissões que a gente ia percebendo a necessidade de alguns segmentos. Percebendo a necessidade do segmento na área de condomínios, o crescimento muito grande do condomínio, até na própria cidade e no nosso Brasil como um todo, o estado da Bahia, o número de condomínios hoje que existe é muito grande. Então, há uma necessidade de profissionais com uma formação e com conhecimento específico para aquela área de condomínios. Pensando assim, nós construímos uma comissão. Esta comissão denominamos a Comissão de Contabilidade, de Auditoria e de Gestão na área de condomínios. E, para nossa alegria e satisfação também, nós convidamos a Michele Lordelo para que possa coordenar esta comissão e juntos traçarmos conhecimentos, cartilha, material de divulgação, material, textos, para divulgar mais a contabilidade na área de condomínio, para evitar os problemas, até relatado aqui pelos síndicos de condomínio, as falhas que têm acontecido. Então, a gente vai diminuir muito, e contamos, Michele, muito com essa comissão, que se fortaleça a cada dia para que a gente tenha melhores, quem sabe um livro também. Então, são coisas que a gente pode estar ajudando os nossos colegas profissionais. E volto a lembrar da necessidade dos condomínios ter um profissional de contabilidade que muito ajuda no controle das contas daquele condomínio, evitando esses equívocos, esses desvios, às vezes, esses erros, que às vezes pode acontecer erro até por falta de conhecimento. Então, o profissional habilitado ajuda muito. Então, vamos produzir material para ajudar os nossos colegas também contadores e os síndicos a gerir melhor os condomínios. Então,
Parabéns, então, por participar e ter aceitado o nosso convite em participar da comissão. É uma grande honra para mim participar dessa comissão, contar com o apoio dos membros que nós estamos montando esse grupo de trabalho e reforçamos aqui os nossos agradecimentos ao Conselho pela confiança e esperem que dentro em breve teremos algumas novidades. Falando em novidades, nada melhor do que abordarmos juntamente com a contabilidade um tema que vem dando um pouquinho de dor de cabeça a algumas pessoas, não só empresários, síndicos, donos de administradoras, até mesmo aos auditores. É o E-Social. Na verdade, o E-Social vem trazer o cumprimento de legislações, inclusive antigas. Nós sabemos que vários cumprimentos devem ser seguidos com relação aos direitos dos trabalhadores e também à segurança e à saúde dos mesmos. Mas sempre aquela ideia de que eu posso deixar aquilo para depois, nós citamos aqui, por exemplo, o caso do INSS, de um profissional pessoa física, como podemos elencar também pessoas que tiram férias e recebem o pagamento e continuam trabalhando, profissionais que estão trabalhando sem a devida segurança relacionada à ergonomia, relacionada a riscos ambientais, a produtos químicos em condomínios, a prestação de serviço que envolve principalmente trabalho em altura, onde a responsabilidade não é só da empresa que está fornecendo a mão de obra, mas também do condomínio, e existem normas para tudo isso, mas estava realmente faltando no nosso país que essas normas fossem cumpridas, e o E-Social vem com essa missão. Para isso, nós trouxemos aqui um especialista em E-Social, que é o Gilmar Mendes. Ele é contador e também é instrutor de treinamentos nessa área, tem capacitado uma série de pessoas, também é instrutor do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia. E, Gilmar, conta aqui para o Conversa com Síndicos quais são os principais pontos críticos do E-Social e quais são as penalidades caso a legislação não seja efetivamente cumprida. Bom, primeiramente agradecer o convite, boa noite a todos os presentes, aos que estão internados estão nos acompanhando. Como você bem falou, Michele, primeiro, o E-Social não é algo novo, né? Ele apenas é uma ferramenta de fiscalização do cumprimento das obrigações, seja trabalhistas, previdenciárias, incluindo a questão da saúde e segurança do trabalho. Então, inicialmente, é feito um cadastro. O que é que os condomínios precisam se preocupar logo de começo? Com o cadastro dos seus trabalhadores. A atualização cadastral. Muitos trabalhadores casaram, trocaram o nome, mudaram de endereço, mudaram a escolaridade. Então, o E-Social ele exige uma série de informações que nunca foram enviadas para o governo, mas que a legislação sempre obrigou que eu tivesse e sempre obrigou que eu cumprisse essa legislação. Acontece que a quantidade de fiscais auditores hoje é totalmente insuficiente para acompanhar esse cumprimento. Então, o E-Social vem como uma ferramenta de fiscalização, de compartilhamento de cadastros e, além dessa atualização, eu preciso cumprir o que já está na lei. O E-Social não cria nada de novo, ele não traz penalidades novas, ele apenas aplica o que está na legislação. Então, aquelas férias que não foram comunicadas com antecedência de 30 dias, aquele aviso prévio que foi dado com data retroativa, as admissões sem os devidos exames que são obrigatórios, tudo isso vai ser de fácil identificação e de fácil penalidade por essa ferramenta eficaz, eficiente que vem sendo implantado. Volto a lembrar, não é novidade. Isso já está previsto na lei desde os primórdios. O governo agora criou uma ferramenta de identificação desses ilícitos com maior facilidade. Perfeito. Nós não poderíamos deixar de trazer aqui para o Conversa com Síndicos um especialista em segurança e saúde do trabalho. Mais ou menos 10% do contexto geral do E-Social corresponde a essa área. E temos que lembrar que nos condomínios, inclusive eu como auditora, muitas vezes não encontro nem um preparo básico para os primeiros socorros. Nós temos aqui o Edson Machado, que é tecnólogo em segurança do trabalho e vem nos alertar da importância do cumprimento de todas as normativas que envolvem o SST. Edson, o que é que os nossos síndicos precisam fazer
para cumprir o E-Social com relação à saúde, à segurança e saúde do trabalho? Boa noite a todos, boa noite, Michele. Como o meu colega Gilmar acabou de ponderar, o E-Social ele não é uma novidade. Já existiam essas normas de segurança no trabalho nos condomínios, nas empresas, nas instituições privadas, e ele vem como uma ferramenta agora de esclarecimento e, de certa forma, que exista um cuidado especial com a saúde laboral do trabalhador. Hoje é necessário você ter levantamentos técnicos específicos na área de segurança do trabalho, até para manter esse cadastro de forma plausível do E-Social. Exemplo, não pode ser um levantamento feito por recursos humanos que fale da salubridade do trabalhador, do EPI específico para o trabalho, qual o tipo de local, qual a condição que esse trabalhador está tendo. Então, o E-Social ele vem fazer com que essas normas, as NRs específicas, a NR9, a ergonomia, como você citou no início, a importância de você hoje ter essa fiscalização e ser incluso nessa documentação, nessa ferramenta. Então, os condomínios precisam estar atentos, as administradoras precisam estar atentas, que hoje, ela, de forma obrigatória, necessita ter esses profissionais habilitados, seja o engenheiro do trabalho, seja o tecnólogo de segurança, o técnico de segurança, pessoas que vão, de certa forma, agregar, colaborar para os resultados e os levantamentos de dados corretos e não evasivos por pessoas leigas e por pessoas que muitas das vezes omitem ou até não têm o conhecimento de causa sobre a segurança do seu trabalhador, do seu colaborador e toda a estrutura do seu condomínio, sinalizações, enfim, tudo que se refere à segurança laboral do trabalhador. Vamos saber do senhor Alessandro, que é síndico do condomínio Bosque da Aldeia, como é que está a implantação do E-Social na edificação? Boa tarde mais uma vez, boa noite. Como na minha primeira fala, esclarecemos a falta de organização que encontramos no condomínio e a área de pessoal não poderia ser diferente, infelizmente, o que é realidade em vários condomínios, né? No Bosque da Aldeia, a partir do momento que tomamos conhecimento do E-Social, a divulgação da imprensa, fomos atrás do conhecimento específico. O curso de síndico profissional também nos ajudou bastante com esse conhecimento. E, a partir daí, eu comecei a questionar a empresa que nos presta assessoria sobre o andamento das etapas do E-Social. As fases iniciais, o meu condomínio já está enquadrado, já encaminhamos as informações da empresa, bem como as informações de nossos colaboradores. Infelizmente, no passado, as coisas eram deixadas de lado. Hoje, o E-Social, como os companheiros falaram aqui, ele vem justamente para ajudar na fiscalização, porque a maioria dos empregadores esquecem dos seus colaboradores. E eu aqui deixo um abraço também para os colaboradores do Bosque da Aldeia, agradecer o trabalho deles constante lá nos ajudando. E a gente tem buscado sanar todas as falhas que nós encontramos. Nós já temos o PPRA e o PCS. A sigla é meio complexa. Obrigado aos colegas aqui. Então, já estamos implantando esses serviços e o PPRA, a partir de janeiro, como será obrigado, nós já daremos sequência também para poder implantar com os nossos colaboradores. E lembrando que o senhor me informou que procurou uma empresa de medicina do trabalho justamente específica para a realização dos mesmos. Exatamente. Vale salientar que é importante que você busque os serviços no local correto. Procure um técnico de segurança do trabalho e procure um profissional de medicina do trabalho para realizar o PCS. Não vai sair, mas o PPRA consegue sair. Então, eu aconselho que os síndicos façam isso. Busquem as empresas corretas para não fazer algo que traga dor de cabeça lá na frente. Bom, o senhor Jean já encontrou alguns problemas na implantação. Vejam que na edificação do Canto Belo Aeroporto são 23 terceirizados e apenas 2 orgânicos. E o senhor tem encontrado algumas dificuldades, não é mesmo? Sim, tenho sim. Eu posso dizer o seguinte, que eu não vejo
a empresa hoje que nos assessora como uma empresa hoje capacitada, parceira e que esteja apta a implantar o E-Social. Para vocês terem ideia, o E-Social hoje, a primeira sinalização foi dada por mim, que eu mandei um e-mail perguntando quando é que vamos começar a implantar o E-Social. Então, há uma carência muito grande na área, né, de condomínios, e aí vem o Conselho de Contabilidade hoje para nos dar esse suporte. Aí eu já passo a falar não só mais como síndico, mas como profissional da área contábil. É necessário os condomínios estarem buscando pessoas capacitadas, capazes de prestar uma assessoria com o nosso colega aqui da área de segurança, com o nosso colega aqui na área de treinamento de E-Social, com o nosso colega que está em formação ali de síndico profissional, com o nosso presidente aqui que está nos dando esse apoio. E o que a gente percebe, com experiência própria, é que não tem capacidade de estar prestando serviço. As empresas hoje que trabalham na área de administração de condomínio não têm profissionais capacitados, não têm profissionais contábeis, muitas delas nem profissionais contábeis têm no seu quadro funcional. É só esse recado aqui que eu queria deixar. Queria saber do nosso presidente como é que o CRC tem atuado com relação ao E-Social, que o senhor possa pontuar as principais dificuldades ou até mesmo os êxitos que já foram obtidos na capacitação nessa área. Nós sabemos assim que há uma dificuldade, algo novo, tudo assusta, né? Até pela nossa própria cultura, né? De mudança, de acreditar no novo. Então, quando o governo implementou como o E-Social, que é bastante complexo, ele não inovou na legislação trabalhista, ele está, na verdade, fazendo uma forma, usando da tecnologia para cobrar mais efetivamente celeridade, e aquilo que não era cumprido, agora será, nos mínimos detalhes. O Conselho, preocupado de contabilidade com isso, começou, então, a capacitar os contadores. Para vocês terem uma ideia, nós já tivemos mais de 60 cursos de E-Social em todo o estado da Bahia, preocupado em melhorar a qualidade dos profissionais. É por isso que o síndico também, os moradores de determinados condomínios, na hora de escolher na sua assembleia o seu síndico, ter cuidado também quem ele vai indicar e como vai ser a escolha de um contador. Porque toda profissão pode ter pessoas que não tenham o conhecimento que deveria ter e diz que tem. Não é exclusividade de contabilidade. Agora, você tem que buscar referência, ver a capacidade dessa pessoa. Por isso, a nossa preocupação em capacitar, em formar comissão para ajudar uma área em crescimento. Então, precisa ter mais profissionais de contabilidade especializado nesta área, porque a área de condomínio tem coisas específicas que devem ser levadas em consideração e, às vezes, isso pode prejudicar o processo. Então, por isso, a gente tem preocupado com a educação continuada. Constantemente estamos fazendo para amenizar isso que o colega falou, o Jean falou, de não ter profissionais, às vezes, capacitados para fazê-lo. Agora, cabe também aos condomínios estar observando a questão do E-Social, o cumprimento disso. Porque depois que vier a multa, quem vai pagar? Os moradores, os condôminos vão ter que pagar, e as multas são pesadas. Então, ficar de olho e alerta às mudanças e os prazos para serem cumpridos. Para quem nos acompanha, a capacitação é um dos nossos compromissos. Nós vamos para o nosso momento agora de capacitação, aproveitando o gancho do professor ACR, e nós temos a divulgação de eventos onde eu esteja envolvida através do Grupo Lordelo e também do que está acontecendo na nossa cidade. O nosso primeiro evento é um curso de mediação de conflitos. Na verdade, a doutora Rosane Fagundes vai trabalhar os 5 principais conflitos nos condomínios, mostrando como os síndicos, gestores condominiais, administradores, gerentes prediais podem obter ferramentas para melhorar a convivência nos condomínios. Esse curso é livre, de 8 horas, será ministrado pela doutora Rosane na Dom Petro, no dia 22 de setembro,
É um curso de 8 horas e nós aguardamos a inscrição de vocês. O nosso próximo evento é a 8ª edição da Assembleia Show, um evento do grupo Cadê o Síndico, que esse ano acontecerá na cidade de Feira de Santana. Nós vamos ter 4 palestras no dia 20 de outubro. A primeira palestra é sobre portaria remota, com o Odirley Rocha. A segunda palestra sobre geração de energia solar, com o André Lima. A terceira palestra será comigo, a atuação da auditoria e a responsabilidade civil do síndico na prestação de contas. E a quarta palestra será com a doutora Rosane Fagundes, sobre mediação de conflitos. O nosso terceiro evento, ele é um curso de direito condominial, um curso intensivo e muito completo, que pode ser feito presencialmente e também pode ser feito à distância. A primeira turma está prevista para o dia 20 de setembro. É um curso ministrado pelo Dr. Rodrigo Carpati. Eu estarei em São Paulo no dia 25/10, participando dessa turma. Nós aguardamos também a inscrição de vocês, tanto presencial quanto online. E, por fim, temos um evento vinculado ao CRC. É um workshop de contabilidade para o terceiro setor. E é um tema que nós, em auditoria, conversamos sempre muito com vocês, que é tratar do compliance. Nesse workshop será feita a abordagem do compliance e ética no terceiro setor. Será no dia 21/9, na Unifax. E retomando aqui a conversa com os nossos convidados, vamos saber do Edson Machado, como é que esse módulo de saúde, segurança e saúde do trabalho, como é que vocês têm orientado esses clientes a seguirem essas normas e como é que você tem feito para demonstrar a importância do trabalho de campo do profissional de segurança do trabalho nas edificações? Bem, como consultor, nós primeiros, como eu estava falando com o colega anteriormente, nós temos que ir até o local. Não existe uma cultura hoje, a maioria dos condomínios, empresas, elas não fazem questão que o profissional vá diretamente ao local, que o profissional se dirija para fazer esse levantamento das demandas necessárias, né? Então, nós, primeiramente, vamos ao local, identificamos, sugerimos, porque o papel do técnico de segurança, do profissional de segurança, do tecnólogo, do engenheiro, seja aquele que estiver à frente da fiscalização, do levantamento, é justamente a prevenção. O nosso papel é prevenir. Então, a gente sabe que o brasileiro, a cultura do brasileiro, ela é muito resistente à prevenção. Então, certos levantamentos, como o PPRA, parabéns aos síndicos que aqui estão se preocupando com isso. Até então, não existia essa preocupação, era omitida esses dados. Nós aconselhamos a realização de exames periódicos nos funcionários, nós aconselhamos a ver a situação da ergonomia dos funcionários, tipo situações de imóveis, situações de locais salubres, de iluminação dos profissionais. Então, tudo isso é levado em conta, tudo isso, esse levantamento técnico, da sinalização, de portas corta-fogo nos condomínios, da manutenção dessas portas corta-fogo, da situação dos extintores, que é uma coisa básica, mas, de certa forma, se não há um profissional que faça essa vistoria, se não há um profissional que faça esse levantamento, se torna um problema muito grande para os condomínios, né? Nós entendemos que alguns condomínios ainda têm aquela cultura de colocar o supervisor para fazer aquilo, o porteiro para fazer a vistoria, até mesmo o síndico para equacionar o gasto, ele coloca pessoas leigas para fazerem esse tipo de ação, sendo que futuramente pode ter problemas sérios, porque o levantamento não é igual do profissional de segurança do trabalho. Então, nós achamos importantes e nós aconselhamos em consultoria que esse levantamento possa ser levado em consideração as adequações, porque se nós levamos o problema e o condomínio não está disposto a fazer a adequação do problema, a mudança da situação, não vai adiantar. Ou seja, você vai estar batendo sempre na mesma tecla e sempre vai ter um prejuízo a mais, porque aquilo que ele vai economizar de não realizar a vistoria
periódica, de não fazer um levantamento sobre a situação física das instalações, sobre sua rede de hidrantes, sobre o perigo de você ter uma má sinalização. Ou seja, se você não leva em conta o seu profissional, a sua equipe de trabalho no local, consequentemente, você vai ter mais custos e mais prejuízos. Então, o papel do profissional de segurança do trabalho em consultoria é orientar a prevenção e alertar os futuros problemas que possam acontecer nesse condomínio. Eu vou pedir a Camila que coloque aqui na tela as normas regulamentadoras e fazer um gancho com a fala do seu Edson, que o síndico, na verdade, ele tem uma função específica, gerir a edificação. O síndico, como tudo é ao vivo, não é? Nós não podemos, porque quem está na tela no momento não pôde colocar, mas daqui a pouquinho nós colocaremos para vocês. Então, como eu estava dizendo, o síndico ele tem função específica, inclusive relacionada à segurança dele. Um síndico não pode mexer em um quadro elétrico. Nós tivemos, inclusive, um óbito de um síndico há poucos meses atrás aqui na nossa cidade. Então, é importante que nós reforcemos esse recado aqui no Conversa com Síndicos, de que, inclusive, os condomínios precisam incluir na sua previsão orçamentária de 2019 todo o investimento que deve ser feito com relação à segurança e saúde do trabalho. Porque, do contrário, será um desastre, não somente para o lado econômico, porque esses condôminos terão que arcar com esses gastos adicionais, mas principalmente para garantir, salvaguardar e preservar a segurança dos trabalhadores e também do próprio síndico e dos moradores. Eu gostaria de saber do Gilmar Mendes, que um dos itens que nós idolatramos, os auditores idolatram no E-Social, é a questão do módulo de treinamentos. Justamente porque nós abordamos nas auditorias a importância do cumprimento das normas regulamentadoras. E agora, mais do que nunca, esse quadro que está aqui exposto, todas as normas que estiverem relacionadas à edificação, elas deverão ser seguidas. Eu gostaria que você pontuasse se os sistemas já estão preparados para o preenchimento desse campo e como é que você tem tratado nos seus treinamentos o cumprimento das NRs. Bom, essa parte do E-Social de Saúde e Segurança do Trabalho, ela vai ser exigida a partir do mês de janeiro de 2019. Porém, se as empresas, se os condomínios forem começar a se organizar a partir de janeiro, não vai dar tempo. Né? Seja por conta dos eventos que vão necessitar de PPRA, de PCMSO, de LTCAT, dos demais, seja por conta dos treinamentos que são obrigatórios, que sempre foram obrigatórios, mas o governo não tinha como fiscalizar de forma efetiva. Os sistemas de folha, eles já vêm se adaptando para isso, criando os campos, colocando nos sistemas as exigências, porém, o governo ainda não divulgou, né, o chamado ambiente de testes. Então, mesmo que os sistemas já se adaptem, já criem os campos, o governo ainda não divulgou o ambiente que a gente possa testar as informações que a gente vem alimentando nos sistemas. A previsão é do mês de outubro, porém, como a gente citou, a legislação já obriga que os condomínios tenham esses treinamentos realizados. E no E-Social a gente vai informar quem ministrou o treinamento, se foi um técnico, se foi um engenheiro, se foi um médico do trabalho, qual a carga horária, quais os trabalhadores participaram desse treinamento, se o treinamento foi na modalidade à distância ou presencial, quando foi realizado esse treinamento. Então, as informações são obrigatórias. Não dá para esperar chegar a hora para cumprir. As penalidades são altas, né, de PPRA, de PCMSO, de empregado não registrado, logo de cara pode chegar a 3 mil, né, de PPRA, PCMSO, somado as duas pode chegar a 11 mil reais. Então, não compensa deixar de fazer, imaginando que não vai ser identificado isso pela ferramenta do E-Social. E lembrando também que a prestação do serviço do condomínio, ela foi feita, digamos, em outubro. Mas em outubro, aquele profissional teria que ter o treinamento para prestar o serviço. Então, é preciso também atentar que nós não estamos falando de algo que irá ocorrer a partir de janeiro. Nós estamos falando de que precisamos cumprir efetivamente o que diz a norma. O profissional, para prestar o serviço,
precisa ter a capacitação. Como eu disse no início, o tempo é curto e nós vamos precisar que os nossos convidados sejam breves. Nas considerações finais, eu gostaria de começar aqui com o Edson Machado, agradecendo sua presença. Por favor, suas considerações finais. Obrigado, Michele. Foi um prazer estar aqui para colaborar. E o que a gente sinaliza para os condomínios, para as administradoras, para os... Enfim, contratem profissionais habilitados na área de segurança do trabalho, empresas sérias, consultorias sérias, façam com que essa nova ferramenta possa ser útil a todos, mas de forma correta, não omitam nada que tenha a ver de segurança do trabalho. E sucesso a todos, uma ótima noite. Senhor Jean, muito obrigada pela presença. Sua finalização, por favor. Obrigado, Michele. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, informando como síndico morador e como vem, né, sendo tratados os condomínios por parte das empresas que prestam serviço. E também eu mando um recado para você. Vote no seu síndico, escolha bem o seu síndico. E o síndico morador, ele, apesar de ser morador e não ser uma pessoa tão capacitada, mas escolha bem seu síndico. Pela necessidade, contrate um síndico profissional também. Obrigado pela oportunidade e boa noite a todos aqui e aos colegas. Bom, Gilmar Mendes, obrigada pela sua contribuição. Finaliza para a gente. Agradecer imensamente o convite, mandar um abraço especial para os meus ex-alunos que estão nos assistindo e reafirmar, né, o E-Social não é novidade, ele será implantado, assim como outros módulos do chamado Sistema SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, né, já foi implantado em algumas grandes empresas, então não haverá volta desse sistema. Se adaptem, se preparem, sigam a legislação, porque ele vai apenas exigir que você envie os dados para ele. Então, disponibilizar para treinamento, se precisar com algum tipo de consulta, disponibilizar para um novo convite, se for necessário. Agradecer imensamente a presença dos convidados também. Obrigada. Bom, senhor Alessandro Oliveira, por favor, suas considerações finais. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de ter acordado hoje e estar aqui nessa sala, reunido com pessoas aqui muito bem gabaritadas, pessoas instruídas. Queria mandar um abraço para os condôminos, os 440 condôminos do condomínio Bosque da Aldeia, e deixar um recado para você que é síndico. Ainda que você não seja profissional, busque informações, busque a legislação. Se for contratar uma empresa ou um profissional, busque os conselhos para saber se essa pessoa de fato pode lhe prestar o serviço. E, acima de tudo, procure trabalhar com lisura e transparência. Você vai dormir tranquilo e no próximo ano, se for do seu desejo, você será síndico novamente. Bom, professor Antônio Carlos Ribeiro da Silva, muito obrigada pela presença. As considerações finais aqui para o nosso programa. Gostaria de agradecer a Michele esse convite, agradecer estarmos juntos aqui com os colegas e dizer que o Conselho Regional de Contabilidade está à disposição para ajudar os profissionais da contabilidade a melhor se qualificar e também nesta área específica. Eu sempre tenho chamado a atenção que você aceite fazer algum trabalho se você tem competência técnica daquela área, evitando ser depois autuado pelo Conselho com as denúncias por falta de competência técnica. Então, eu conclamo todos os profissionais que exerçam sempre a sua profissão com ética, com comprometimento. E sucesso para todos e que a gente possa ter cada dia mais e melhor os nossos desempenhos nas atividades que exercemos. Muito obrigado. Bom, chegamos ao final do nosso programa Conversa com Síndicos e nós temos alguns recados relacionados à auditoria do Grupo Lordelo. Lembrar da importância da verificação do síndico que vai ser eleito, se o CPF está válido, se o cadastro está regular, para não ter nenhum tipo de problema na hora da validação do E-Social, ter sempre uma empresa parceira de certificado digital, ter o controle do vencimento desse certificado digital, porque, do contrário,
não será possível o envio do E-Social e, sobretudo, lembrar que o que discutimos hoje aqui não é conversa de auditoria. Aqui é uma conversa com os síndicos, mas os auditores têm determinados recados que precisam ser registrados. Nós precisamos lembrar que a documentação de um condomínio envolve uma escrituração mercantil e, para tanto, é preciso que se tenha rigores, é preciso que se tenha o cumprimento da legislação e, para isso, a auditoria preventiva e também a auditoria histórica pode servir a essa edificação não como uma fiscalizadora, mas como uma empresa independente para contribuir com a gestão da sua edificação. Nos encontramos, então, no próximo programa. Vamos finalizar aqui com o nosso cantor, o Paulo Augusto, que vai cantar para vocês uma música da banda dele. Muito obrigado. Muito boa noite. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e dizer para todo mundo que é sempre um prazer estar aqui aprendendo com todos vocês, um pouquinho mais de informações e conhecendo pessoas novas cada vez que eu venho aqui, encontrando você, professora. Então, boa noite a todos. E vamos com a música aqui da banda litorânea para a gente encerrar. Vem sempre um passarinho da minha janela dizer que o teu jeito é um caju doce demais. Pedaço de luar, cantiga de ninar, bela canção. Nuvenzinha do meu céu, fada do meu jardim, sua voz é uma cascata que deságua no meu rio. Outono, flor de lis, transborda em meu sorrir por amanhã. Meu coração, minha flor de maracujá, meu São João, meu jacarandá, meu coração. Minha flor de maracujá, meu São João, queria te ver só pra te dengar